Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Vocês desculpem aí a confusão, mas explodiu aqui um transformador e só agora a internet voltou. Eu fiquei super nervosa, mas tudo bem. Vamos iniciar aqui a nossa reunião, tá bom? Eu vou fazer a leitura de preparo, mas antes eu quero apresentar o nosso amigo, o expositor do nosso trabalho, que é o Robson Valentim. O Robson vai fazer o nosso fórum de ideias e debates espíritas. O tema é a obsessão e os transtornos mentais. Tema muito interessante, tá? E eu vou dar o tempo, vou aumentar mais 10 minutinhos no final, tá, Robson? Seria até 17h40, você pode ir até 17h50 para a gente descontar esse tempinho aqui, que foi realmente assim, uma tremenda de uma agitação. Mas, graças a Deus, nós tivemos a ajuda dos amigos e tudo está sendo resolvido. Antes da gente iniciar o nosso seminário, né, o nosso fórum, eu vou fazer aqui a leitura do preparo, tá bom? Então, a leitura do nosso preparo vai ser do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 7. Mas antes eu vou passar aqui o anfitrião para a Ana Cristina, porque pode dar algum probleminha aí, mas aí a Ana Cristina já sabe como funcionar. E se alguém, Ana, também entrar com o microfone ligado, você... Eu desligo, pode deixar. Então, vamos lá, vamos fazer a leitura do nosso preparo. O Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. Diz assim: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige o supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Então, nesse momento que estamos aqui iniciando o nosso Fórum de Ideias e Debates Espíritas, mais uma vez pedindo desculpas aos companheiros pelo tumultozinho que teve aqui do início, por causa do problema da internet, mas tudo foi resolvido, graças a Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade da realização desse trabalho tão importante para todos nós. Falar de obsessão, de transtornos mentais, são coisas, né, que realmente nos afetam muito. Então, Senhor, só te agradecer queremos nesse momento, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade de nos reunirmos aqui, agradecer a Jesus, o médico das almas, que tanto tem nos amparado na nossa caminhada. Que o nosso mestre possa nos envolver, nos fortalecer, equilibrando as nossas energias. Agradecemos também a equipe espiritual que sempre está nos apoiando e rogar ao Pai que abençoe o nosso irmão Robson para que ele possa nos trazer a sua palavra evangelizada, nos auxiliando no conhecimento, no aprofundamento desse tema tão importante. Que a tua luz, Senhor, ilumine nossos caminhos, ilumine este momento e que todos possamos, nesse momento, sermos dignos da tua misericórdia e da tua compaixão. Muito obrigado, Senhor. Fique conosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Meu irmão Robson, eu vou passar a palavra para você. Você tem até 17h50, né? Te dei aí mais 10 minutinhos, que nós perdemos aqui
no início do nosso trabalho. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Pode iniciar o teu trabalho. Bem, boa tarde a todos. Todo mundo me ouvindo bem? Tá bom, tá legal. A gente sempre começa agradecendo a oportunidade que a casa está dando a gente de trabalho, né? E pedindo mais uma vez que os espíritos possam estar nos apoiando. Eu estou aqui tomando uma medida aqui de prevenção, que eu acabei não tomando, né? Tentar botar um carregador aqui no celular para o celular não acabar a bateria e não surpreender a gente durante o estudo aí, né? Mas muito obrigado mais uma vez. A gente pede a São Francisco também que possa estar nos ajudando, o querido Francisco de Assis, que também é mentor da casa que eu frequento, né, do Fraternidade Oficina do Amor. O tema de hoje é a obsessão e os transtornos mentais. É um tema que, para vocês terem uma noção da importância desse tema, eu me lembro que uma das vezes que vocês me convidaram para falar, a gente falou sobre suicídio. E aí, quando a gente estava falando sobre suicídio, a gente lembrou uma lição que tem no livro Estantes da Vida, um livro escrito por Humberto de Campos através da psicografia do Chico Xavier. E na primeira lição desse livro, que hoje é fácil, a gente consegue ter acesso ao PDF dele aí, né? Depois, quem quiser depois acessar, né? A primeira lição dele, o Humberto de Campos diz que encontrou o espírito Marilyn Monroe lá nos Estados Unidos e começou a conversar com ele. Ele já desencarnado, Humberto de Campos, começou a conversar com ela. E aí tem um momento que ele fala para ela assim: poxa, mas até que para um espírito que se suicidou, você está bem, né? E ela fala assim: eu não me suicidei coisa nenhuma. Eu, na verdade, não tenho nem oportunidade de ir para voltar aí para me defender, mas eu, na verdade, eu estava sendo vítima de uma obsessão muito grave provocada pelo meu comportamento sexual, que era muito ousado para a década, para o período que ela viveu. E ela diz que encerra a lição dizendo que o dia que o homem der atenção ao assunto obsessão, vai descobrir que a obsessão ela é pior do que o pior dos cânceres. Eu achei essa afirmação desse espírito tão forte, né? Mas, ao mesmo tempo, um alerta tão grande para a gente. Por quê? O que é obsessão, gente? Se a gente pegar o dicionário para ver o que significa obsessão, você vai ver que todas as vezes que eu quero me impor para alguém, na verdade, eu sou uma pessoa obcecada e estou obsediando alguém. E aqui na Terra, por conta da gente ainda ter uma parcela generosa de egoísmo, de vaidade, de orgulho, todos nós aqui somos obsessores e obsediados. O primeiro ponto que a gente tem que partir é esse, né? Mas quando a gente vai tratar a obsessão, a gente vai dar uma atenção maior à obsessão que acontece do plano espiritual para com a gente. A gente até sabe que existem 4 tipos de obsessão, né? Pode ser de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e entre os desencarnados. Olha só, né? Como é que a obsessão pode acontecer. Mas a gente vai dar uma atenção maior a essa que interessa a gente quando a gente estuda a doutrina espírita, é deles desencarnado com relação a gente. Porque a gente vai ter uma perguntinha no livro dos Espíritos que vai falar assim, né? Influem os espíritos em nosso pensamento há muito mais do que vocês imaginam. De ordinário, são eles que dirigem a gente. Eu, quando li isso a primeira vez, eu fiquei incomodado. Ele falou, como assim? Eu sou marionete na mão dos espíritos? Como é que funciona isso? E a gente vai entender assim, olha, vocês aqui estão vendo a minha imagem, estão vendo a articulação da minha boca, estão ouvindo o som da minha voz. Mas quando é um espírito que se comunica comigo, eu não vejo o espírito, não tem voz, a comunicação é pensamento. Então, o que acontece? Eles jogam uma ideia para a gente, eu abraço aquela ideia, concordei, gostei daquela ideia ou não, e coloco na prática ou não aquela ideia. Mas a gente já vai chamar atenção, já que a gente vai falar de transtornos mentais também provocados pela obsessão, a gente já vai chamar atenção do seguinte, que a principal forma de comunicação dos espíritos com a gente é através do pensamento. Então, uma vez nós recebemos uma orientação de um dos mentores da nossa casa, falando assim, olha, não fiquem envergonhados com os pensamentos que cheguem até vocês. Tá? Tem mais alguém aí com o microfone aberto aí, né? Não fiquem envergonhados com esses pensamentos. A gente tem que ter vergonha daqueles pensamentos que agradam a gente, que a gente pratique, que estejam contrário ao Evangelho de Jesus.
Eu me lembro que até uma vez o Espírito, quando falou sobre isso para a gente, ele falou: gente, quando vocês estiverem dando passe, às vezes vocês serão surpreendidos com um pensamento agressivo contra aquela pessoa que está recebendo passe. Ou então, muito comum também, no salão, principalmente, às vezes com ideias sensuais também com relação à pessoa. E os espíritos falaram: não fiquem com vergonha, porque esses pensamentos não estão vindo de vocês. Fiquem com vergonha, assim, se vocês acharem esse pensamento interessante, encontrar eco na gente. Se a gente abraçar, aí sim, você abraçou a ideia, mas a gente recebe essas influências o tempo todo. E quando a gente vai falar de obsessão, a gente tem que tomar um cuidado também para falar do obsessor, porque o obsessor pode ser uma pessoa, um espírito que esteja magoado com a gente e quer realmente prejudicar a gente, mas também pode ser parente nosso, pode ser amigo nosso que está desencarnado e que, de repente, muitos deles, às vezes, viciados em alguma coisa, que a gente vive num mundo que tem muito sofrimento, e as pessoas procuram buscar o prazer para aliviar a dor nesse mundo de sofrimento. Buscam o prazer da gula, buscam o prazer do sexo, às vezes desregrado, indisciplinado, busca o prazer das drogas, de várias drogas, né? E o que acontece? Daqui a pouco a gente desencarna, chega lá do outro lado, não tem essas substâncias para a gente continuar utilizando. A gente entra num processo complicado, doloroso de abstinência, semelhante a esses processos que a pessoa viciada em droga química ela entra também. E eu até convido vocês depois a pegar o livro Céu e Inferno, e quando vai começar a falar dos espíritos sofredores, lá na segunda parte do livro, tem uma mensagem do espírito Georges, que fala: o espírito sofredor, ele chega do outro lado, ele fica tentando satisfazer aquilo que era a vontade dele aqui na Terra e não consegue mais. Aí eles se atiram igual abutres famintos. É esse termo que o espírito Georges ele usa. Abutres famintos em cima da gente aqui encarnado, em busca de alguém que consiga auxiliar ele satisfazer a abstinência dele, o problema que ele está tendo lá do outro lado da vida. Né? Então, primeira obsessão, gente, não é somente o espírito que quer perseguir a gente, não. Tá? Mas eu estou aqui na mão com o livro Seara dos Médiuns, livro escrito por Emmanuel, quando o livro Céu e Inferno completou, melhor, o livro dos Médiuns completou 100 anos. O Céu e Inferno foi o Justiça Divina. Falei do Céu e Inferno e ia confundindo aqui, né? E peguei uma lição chamada Obsessão e Cura, que o Emmanuel tem uma hora que ele fala assim: que a obsessão é moléstia da alma, não há o que negar, né? Mas a criatura desvalida de conhecimento superior, ela rende-se inerme às influências que chegam até a gente. Então, vamos colocar uma coisa na cabeça, antes de falar dos transtornos mentais, vou falar assim, né? Allan Kardec, a gente quer estudar obsessão, vamos começar estudando no Livro dos Médiuns. Allan Kardec vai trazer 3 tipos de obsessão: obsessão simples, subjugação e a fascinação. E me permitem colocar o meu ponto de vista aqui, né? São 3 tipos de obsessão. A gente respeita, mas já ouviu o palestrante dizer que são 5, 6, dizer que pegou uma lá na Revista Espírita, e na hora eu pensei assim: peraí, Allan Kardec, quando lançou o livro dos Espíritos, ele lançou com 501 perguntas apenas. Lançou em 1857. E foi atualizando, atualizando, até chegar nessa versão final que a gente tem hoje com 1.019 perguntas. Mais do que o dobro, 1.019. Se ele fez isso com o Livro dos Espíritos, se ele tivesse que acrescentar mais alguma coisa no Livro dos Médiuns, ele teria acrescentado. Se ele tivesse descoberto que a obsessão são 5, 6, ele teria colocado ali no Livro dos Médiuns. A gente prefere ficar com o codificador sempre. Né? Aprendemos na nossa casa que Casa Espírita Séria tem Allan Kardec no início, no meio e no fim. Então, a gente prefere ficar com essa observação dele. Quer estudar obsessão? Vamos pegar o Livro dos Médiuns, vamos pegar o Invisível do Leon Denis, Devassando o Invisível, da Dona Ivone Pereira, do Amaral, e principalmente a obra maravilhosa deixada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda através das mãos de Divaldo, porque ali a gente vai ter um manancial para estudar a obsessão, como ela acontece, e principalmente os transtornos mentais, porque está sempre mostrando o cenário do manicômio, o que a pessoa está passando e por que ela chegou naquele estado. Mas vamos pensar comigo aqui agora. Olha, vou pegar em primeiro lugar o espírito que está querendo prejudicar a gente, porque ele tem um motivo dele. Tá? A gente deve ter aprontado com ele lá no passado, realmente. A gente não lembra, né?
Então ele vai querer, por exemplo, me bater, não vai conseguir, porque agora a forma dele perispiritual, a mão dele vai passar por dentro aqui de mim, não vai conseguir me atingir. Até que alguém do lado dele vira para ele e fala: calma, meu filho, não é assim que a gente atinge os encarnados, não. Quer ver como é que a gente atinge os desencarnados? A gente atinge assim, ó. A gente começa a observar, estudar quais são os pontos fracos dele, aonde ele tem ali seu calcanhar de Aquiles mesmo. Então, eles começam a observar e fazem fichas nossas. Fala assim: fulano tem tendência ao alcoolismo, tem tendência a extrapolar na gula, ele é uma pessoa muito neurastêmica, ele tem problemas de sistema nervoso. Enfim, ó, então você quer atingir essa pessoa, vai ser aqui, nesse ponto. Então, por exemplo, eu vou falar aqui por mim, aqui, né? Eu estou numa luta muito grande com a gula. Então, se um espírito quiser me atrapalhar, o que, que ele faz comigo? Ele começa a me lembrar que, mesmo depois de eu ter jantado, depois de estar saciado aqui no meu corpo, tem um pedaço de pudim de leite lá dentro da geladeira, tem uma comida qualquer, aí você dá vontade de o tempo todo, fica jogando aquela ideia o tempo todo, e você, sem saber que o espírito está jogando a ideia, você fica, pô, pudim de leite, né? Se eu não comer hoje, amanhã já não vai estar legal, né? Diz que eu vou lá comer agora. E começa a jogar umas calorias a mais, que com o tempo, de grão em grão, vai fazendo diferença e vai comprometendo a nossa saúde no futuro. É claro que quando eles têm aberto um campo maior, por exemplo, o campo do álcool, a gente sabe que o alcoolismo pode fazer um estrago muito grande num período muito curto de tempo. A pessoa embriagada, né? Ela acaba se envolvendo em acidentes de trânsito, tem muitas esposas, filhos agredidos quando a pessoa está embriagada. Então, se ele puder atuar nessa área, vai ser mais fácil ainda. Se for no campo das drogas, então, né, muito mais fácil. Ele vai tentar estimular a gente desse ponto. Então, a notícia que a gente tem quando vai estudar o campo da obsessão, ela, olha, eles só vão atuar naquilo que eu ofereço como alimento para eles. Qual é a maneira de eu combater isso? Acabar com o alimento que eu estou oferecendo para eles. Então, qual é a maneira de eu acabar com isso? Eu me evangelizar, eu fazer aquilo que Santo Agostinho fala lá no Livro dos Espíritos, todo dia, autoconhecimento, até chegar a um ponto que eu começo a eleger comigo mesmo, né? Fazer o meu planejamento, quais são os pontos que eu preciso de uma atenção maior. Eu recebi uma orientação espiritual agora recente, deve ter 2 anos, 3 anos, recente ainda, né? E que marcou muito e que eu vou passar para vocês aí, porque pode ser que faça diferença para mais alguém. Eu sou uma pessoa que eu tenho compulsão por leitura e gosto muito de estudar a doutrina espírita. E eu, como eu estudo a vida do Chico Xavier e participo de um encontro espírita há 20 anos, eu tinha a pretensão de ler todos os livros que o Chico escreveu, 412 até ele desencarnar, hoje já passa de 550. Aí esse espírito falou para mim assim: por que você quer fazer isso? O que é vaidade? Olha, para mim interessa mais que você estude os seus lados fracos, aonde você precisa de reforma íntima, e chegue aqui melhorado quando você desencarnar, do que você chegar aqui um intelectual espírita sabendo tudo dos livros, não aplica nada. Só lê os livros e ainda não aprendeu a exercitar nada. Aquilo foi tão impactante para mim, né, que eu, por exemplo, comecei a botar uma prioridade para mim. Falei: peraí, o que me atrapalha muito ainda? Agressividade. Eu comecei a ler tudo sobre agressividade, qual é a gênese dela, como é que eu faço tratamento e tal, para poder acabar com essa brecha que eu estou deixando para os meus amigos aí no plano espiritual. Então, o estudo da obsessão, a gente vai chegar à conclusão, ele vai trazer os transtornos mentais, vai trazer sim, mas tudo de forma educativa, gente. Vamos colocar uma coisa na cabeça: se Deus permite que aconteça, é porque é para o nosso bem. O que os espíritos fazem com a gente? Eles estimulam esse lado nosso, que é fraco, a gente entra no sofrimento por causa do lado fraco, que qual é a consequência lá na frente? Eu vou ter que aprender a duras penas que eu não posso tomar mais esse caminho, que toda vez que eu tomo esse caminho, eu encontro sofrimento pelo caminho. Então vai chegar um dia que a gente vai virar para os nossos amigos obsessores e vai falar: muito obrigado a vocês, porque se não fosse vocês, eu poderia estar no caminho errado até hoje, mas vocês me empurraram de uma maneira que, através da lei de causa e efeito, me fizeram sentir aqui na pele as consequências dos meus defeitos. Então, é um estudo que é muito bonito, muito interessante, mas é muito profundo. É um estudo que é aqui, para a gente mesmo. Né? Por exemplo, vou falar aqui, né? Transtornos mentais. A gente tem como ideia o seguinte: a obsessão pode ser simples, pode ser subjugação,
pode ser fascinação. O que é obsessão simples? Influência negativa a gente recebe dos espíritos a todo momento. A gente vive num mundo de expiações e provas em que o mal sobressai sobre o bem. Está lá no capítulo 3 do Evangelho, né? Mas, quando aquela influência negativa ela tem um lapso de tempo, está tendo uma insistência, por exemplo, eu fico com aquela ideia na cabeça assim, ó, eu tenho que me vingar do meu chefe. A minha esposa falou aquilo, eu tenho que devolver a qualquer hora. E fica tendo um lapso de tempo maior, ela se transforma em obsessão simples. E obsessão simples, todos nós podemos ser vítimas dela, porque no mundo de expiações e provas a gente vai estar aqui recebendo o tempo todo essas influências. Tudo bem. Já a subjugação não somos todos nós. Eu vou passar aqui para vocês aqui, pedindo até autorização para os espíritos, para contar um caso que está acontecendo agora com a gente. Tá? Apareceu uma pessoa na nossa casa que ela está subjugada e ela, todas as vezes que ela entra no passe de cura, o espírito se manifesta nela. Então, a primeira coisa que a gente fez foi conversar com o espírito, explicar para ele, falar, meu filho, você está criando para você uma coisa de causa e efeito muito complicada, porque daqui a pouco é você que vai estar encarnado e você que vai estar sentindo o que ela está sentindo na pele. A lei de causa e efeito é isso. Eu sei que para você estar fazendo isso com ela, ela aprontou contigo, mas ó, ela vai resgatar tudo que ela fez contigo, querendo ou não querendo. Não precisa ser você esse instrumento de vingança em cima dela. Deixa que Deus aplique a justiça no momento certo, da maneira certa. Mas a gente aprende com o Manuel Filomeno de Miranda, nos livros psicografados pelo Divaldo, o seguinte: não é fácil eu subjugar alguém. Se eu desencarnar agora, e, por exemplo, vou te usar como exemplo, tá, Rose? Se eu virar assim, eu quero subjugar a Rose, eu consigo subjugar a Rose? Eu só consigo subjugar a Rose se a Rose tiver uma relação de causa e efeito muito grande comigo. Você vai ver, na maioria das vezes, caso de subjugação, caso de assassinato, a Rose me matou no passado, a Rose me traiu de uma maneira que provocou muita dor em mim, foi alguma coisa muito grave. E mais ainda, coisas graves e que a maioria das vezes eu ainda não tenho um relâmpagozinho de arrependimento, tá? Então, Deus permite que esse processo aconteça comigo. Por que eu falo isso, um relâmpagozinho de arrependimento? Porque se vocês buscarem na obra de André Luiz um livro chamado Entre a Terra e o Céu, esse livro vai ter um capítulo, se eu não me engano, capítulo 12, 11, não vou lembrar agora, não, de um espírito que é o seguinte, que ele é muito comprometido no passado, fez um monte de burrada no passado, né? Mas ele está arrependido e pediu uma oportunidade de resgatar isso trabalhando na casa espírita. Quando ele se afasta da casa espírita, começa a ter os ataques, ele começa a ter crises epiléticas. Quem lê o livro aí lembra disso? Agora, quando ele volta para o trabalho, ele está tendo proteção. Então, olha o que acontece. O simples arrependimento, uma determinação de não fazer mais aquilo e de estar resgatando, já cria uma proteção. Se a pessoa não está tendo essa proteção ainda, é porque, na verdade, ela não teve arrependimento nenhum e, assim, ó, fiz, se tiver que fazer de novo, eu faço de novo. A subjugação está acontecendo com aquela pessoa por questão de educação. Aí o que acontece? Eu vou pegar aqui o caso mais recente de novo, né? Essa senhora entra no passe de cura, a gente vai dar o passe, o espírito se manifesta. Aí teve um dia que o espírito tentou fazer a mesma coisa comigo. Ele tentou, da mesma maneira que ele estava fazendo com essa senhora, da senhora cair no chão de joelho, ele queria fazer comigo. Aí ele ficou indagando assim, mas por que eu não consegui? Eu falei, porque você não conseguiu porque eu não fiz mal a você como ela fez. E nem tenho a pretensão de te fazer o mal, eu só tenho a pretensão de te dizer que eu aqui, ó, eu sofri muito no passado porque fiz exatamente o que você está fazendo. Já fui informado pelos espíritos disso e não queria mesmo que você passasse pelo mesmo processo. Eu sei que dói na gente algumas coisas, você vai conversar com esses espíritos, né? Fez um mal muito grande a mim, matou meu filho, fez alguma coisa lá no passado, né? Tá, mas ele vai resgatar no momento certo, não precisa ser você o instrumento de vingança. O dia que a vingança acabar, o dia que a gente entender definitivamente que não é perdoar 7 mais 70 vezes 7, como diz lá no Evangelho, pediu na tapa numa face, dá a outra, pediu a capa, dá a túnica, pediu para caminhar 1000 passos, caminha 2000. O dia que a gente fizer isso, acabam esses processos obsessivos de vingança aqui da Terra, mas ainda ficam alguns. Quais são os outros que ficam? São aqueles processos de amizade. Ó, era meu amigo de copo. Ele desencarnou. Ele está apavorado querendo beber do outro lado e não pode.
eu sou encarnado aqui, estou encarnado, ele desencarnado, e ele quer sentir o prazer do álcool de qualquer maneira, o que, que acontece? Ele vai ter uma facilidade maior de se ligar a mim e sentir o prazer que o álcool proporciona no momento que eu estiver utilizando também o álcool. Gente, outra coisa para André Luiz e para vocês pesquisarem, tá? Estou dando até o capítulo aí, né? Só o Entre a Terra e o Céu, que eu não lembrei bem qual é o capítulo. É 11 ou 12, mas esse eu sei qual é o capítulo mesmo. Livro Sexo e Destino, de André Luiz. Vai lá no capítulo 6 do livro. Ele vai terminar assim, ó. Tem um senhor lendo um livro, aí o André Luiz, o senhor está encarnado, né? O André Luiz observa que dois espíritos estão vindo na direção dele. Quando esses dois espíritos chegam perto dele, o que, que acontece? O espírito fala assim, que vontade de tomar uma dose de uísque. Quando ele falou, o encarnado captou o pensamento e falou, quer saber de uma coisa? Eu estou lendo demais, vou tomar uma dose de uísque. Aí ele tomou a dose de uísque e o espírito acoplou nele aqui, assim, ó, nessa região aqui, para poder sentir o efeito do álcool ali também. Pediu até uma segunda dose. Então fica aí a referência para vocês depois pesquisarem e ver como é que esse processo acontece, né? Então, muitas das vezes são amigos nossos, pessoas queridas nossas. Teve casos a gente chama de desobsessão, e parece que na doutrina espírita a gente começou a chamar o obsessor igual chama o diabo lá nas igrejas evangélicas, né? Daqui a pouco você se surpreende que, na verdade, quem você estava chamando de obsessor era tua mãe, era teu avô, é alguém que quer muito teu bem, mas que está, naquele momento, discordando de você e tentando te levar para um outro caminho, tentando influenciar você para você não tomar aquele caminho, porque ela acha lá do outro lado da vida que aquele caminho é equivocado, né? Mas vamos falar dos transtornos mentais, gente. O que, que vai trazer transtorno mental de verdade para a gente? Todas as vezes que forem processos agressivos contra o semelhante. Se for agressivo contra a massa, então, mau uso da inteligência para exploração da massa, a coisa é muito mais complicada. Eu me lembro que no livro Os Mensageiros, o segundo livro de André Luiz, você vai encontrar um exemplo de um médico que esse médico ele estava sendo muito atormentado no plano espiritual. Aí o André Luiz, quando viu que ele era o André Luiz médico também, né? O que, que aconteceu com ele? Ele era um excelente cirurgião, mas quando ele começou a ganhar muito dinheiro por conta da medicina, ele começou a fazer investimentos e começou a deixar um pouco de lado a atenção que dava para a medicina para se tornar um investidor. Quando ele fez isso, algumas pessoas, por conta do erro médico, por conta da negligência dele, começaram a ter problemas de saúde mais graves. E aí, quando ele desencarnou, agora tem esse monte de espírito aí perseguindo. Aí o André Luiz falou para ele, mas vem cá, todos aqueles espíritos ali que estão do lado deles foram vítimas dele? Fala, não, quase ninguém, a maioria perdoa. Fala, e quem são eles? Eles são vítimas de outros médicos também. Mas por que estão atacando ele? Porque ele não está com a consciência tranquila. Como a consciência dele não está tranquila, ele está recebendo um ataque desses espíritos, está nesse problema mental todo. Pode ser que a gente tenha até que daqui a pouco proporcionar a encarnação dele com um problema mental mais grave, para que seja uma defesa, para que não consigam atingi-lo. Porque se ele encarnar desse jeito, com tanto de espírito assim, né, em cima dele, ele vai ter muita dificuldade. Eu falei, caramba, olha só que informação que esse espírito está dando para a gente. Então, eu fiquei até pensando, imagina esses políticos aí que desviam verba pública, quando eles chegar do outro lado, como é que eles vão passar? Né? Por aqueles que foram vítimas aí da falta do SUS, da falta... Eu falei, não quero nem entrar nesse mérito aí, mas já começa a ver como é que vai funcionar o negócio. Quando a gente lê o livro Nosso Lar, uma coisa que me chamou a atenção também, eles falam no livro Nosso Lar sobre uma ala no Nosso Lar de espíritos viciados no sexo e que estão na condição de dementes mesmo, né? Estão passando por um processo muito complicado. Eu falei, demente por quê? Por quê? Porque o sexo, em primeiro lugar, ele se viciou explorando as pessoas. Aquele espírito ali, mulher, tem anjo da guarda, tem espíritos familiares. Cada vez que ele fazia isso com aquela pessoa ali, ele estava ofendendo também os anjos da guarda, os espíritos amigos dela todinho. Anjo da guarda é um espírito superior, né, gente? Mas espírito familiar, espírito simpático, normalmente é igual a gente. Se tiver que brigar pelo irmão, ele vai brigar pelo irmão, né? Então você já arrumou briga com alguns espíritos ali. Agora, olha para a gente entender o contrário, né? A gente tem um trabalho na nossa casa de entrega de comida a morador de rua. Aí, depois de um tempo, a gente foi informado que quando a gente ia na rua,
Tá lá um morador de rua, virava para o meu irmão, você quer jantar? Dava uma quentinha para ele. Aí o espírito que estava do lado dele falava, pô, quem são esses caras? Aí seguiam a gente, foram até o centro espírita, alguns começaram até a trabalhar com a gente depois, né? E viraram nossos amigos. Por quê? Porque, na verdade, ele queria ajudar aquele encarnado que está na condição de morador de rua e não conseguia. Nós fomos ali ajudando. Então, ele virou nosso amigo por isso. Então, consegue entender como é que funciona essa coisa? E outra coisa, às vezes fica de obsessor para obsessor. Eles conversam entre eles e falam, peraí, dá uma trégua agora para ele, porque ele está tentando mudar, pô. A coisa está melhorando, não faz isso que você está fazendo, não. Eles começam a defender a gente também. Agora, quando a gente começa a tomar o caminho realmente de reforma, de reconhecer, né? Para a gente fugir desses transtornos mentais, vamos lembrar assim, né? Que quando você lê o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala dos inimigos, amai os vossos inimigos. Tem logo no início do capítulo, inimigos desencarnados. Ele fala assim, o arrependimento e a mudança de comportamento nossa enquanto encarnados muitas das vezes já pode transformar um inimigo em amigo. Sabe? O que incomoda o obsessor? A gente ter feito com ele vai fazer com mais gente. Então aquilo vai deixando ele para morrer. Quando ele vê que você tomou o caminho do arrependimento e mudou, ele fala assim, eu também tenho defeito, ele não vai errar mais, pelo menos deixa em paz. Entendeu? Acontece isso também, deles deixarem em paz. Eu me lembro uma vez do Chico Xavier, o Chico Xavier ele falando que ele foi num presídio, né? Aí a pessoa perguntou para ele, Chico, como é que é o ambiente espiritual do presídio? Ele falou assim, é o melhor possível. Eu vejo lá mães chorosas, avós, parentes queridos. Aí falou, mas não tem sofrimento? Eu falo, não, meu filho, sofrimento, a maioria das vezes, é dos encarnados que estão ali. O plano espiritual, não. São pessoas querendo ajudar. Aí falou assim, e o obsessor? Você acha que o obsessor vai ficar preso junto com eles? Ele já conseguiu o que queria. O máximo que ele vai fazer é, de vez em quando, ir lá visitar e vai embora, mas não vai ficar ali preso. Ele só vai querer, tá aqui, então tá bom, deixa ele preso mesmo. Então, acontece muito esse tipo de coisa. A gente tem que começar a observar esse tema obsessão, né, como uma coisa natural, um processo de educação. Eles são os nossos professores naquilo que a gente está desafinado com o Evangelho de Jesus. Quando a gente conseguir afinar tudo, a gente vai acabando com as brechas, acabando com as portas que a gente deixa, e daqui a pouco vai chegar um ponto que ninguém vai conseguir obsediar a gente. Aí eu pego o exemplo do Divaldo Pereira Franco. Eu me lembro que eu estava começando a estudar a doutrina espírita na década de 90 e assisti uma palestra do Divaldo que eu achei o Divaldo muito ousado, né? Porque ele levantou e falou assim, eu desafio fazerem bruxaria contra mim, fazerem feitiço, qualquer coisa contra mim. E eu falei, caramba. Aí depois eu fiquei pensando, peraí, os espíritos que quiserem obsediar o Divaldo, eles vão obsediar onde? O Divaldo tem queda para a sensualidade? Ele tem queda para o álcool? Ele tem queda para o cigarro? Ele tem queda para a gula? Onde está a brecha dele? E ele já deixou até bem claro, ele tem essa, por incrível que pareça, por mais paradoxal o que eu vou falar aqui agora, né? Ele tem a humildade de dizer que o campo fraco dele é a vaidade. É paradoxal, né? Então, se os espíritos quiserem atacar isso, vão atacar na vaidade dele. Mas em outros campos não vão conseguir atacar mais. Ele já chegou a um ponto que ele se garante. E vai chegar uma hora que a gente vai pensar assim, agora eu acabei com as brechas, mas se eu estou nesse mundo aqui, agora eu estou para provar se eu consigo resistir mesmo a essas tentações, que vamos lembrar que no Evangelho, né, quando vai falar do Pai Nosso, o Pai Nosso fala assim, não nos deixe cair em tentações. Em momento nenhum fala assim, afastai de mim as tentações. Não é isso. Eu quero que a tentação exista e eu vou resistir àquela tentação. Até chegar uma hora que aquilo ali não vai ser mais motivo de tropeço para mim. Né? Então eu falei sobre a obsessão simples, falei sobre a subjugação. A subjugação ela pode ser moral ou pode ser física. Tá? Subjugação moral. Até já aconteceu comigo. Uma vez eu perdi a cabeça de uma maneira tão grande que eu comecei a falar algumas coisas que depois os meus amigos falaram, Robson, não era você que estava falando. Eu deixei uma brecha tão grande que alguém aproveitou aqui e falou um monte de coisa por mim. Já aconteceu com vocês? Vocês perderem a cabeça, depois até se arrepende do que falou?
né, e você, em condição normal, nunca falaria aquilo, foi uma subjugação moral. Aí tem gente que está lá no livro dos Espíritos, né, por fraqueza, né, ou por desejo, fraqueza ou por desejo, se deixam tomar. Já a subjugação física, não, a pessoa toma o teu corpo, então te joga no chão, né, a pessoa fica sem roupa na rua, e o Manuel Filomeno de Miranda, ele diz no livro o seguinte, nos livros dele, né, que o espírito ele não desliga do corpo, se você desligar do corpo é morte, mas você fica acuado com medo e o espírito que está te obsediando pega as rédeas do teu corpo e começa a fazer o que quiser com o corpo. Então eu aprendi assim, né, na casa espírita lá no Leão Denis, o seu altivo falava para a gente assim, ó, esse corpo aqui é meu. Aqui, ó, utiliza quem eu quiser. Eu tenho que ter lucidez de tudo que vai acontecer através do meu corpo, porque se eu cometer um crime, quem vai cumprir a pena sou eu, não é o espírito que usou o meu corpo, não. Então, se alguém tem aí mediunidade inconsciente, a gente tem que procurar a casa espírita para fazer tratamento, tem que buscar fluidoterapia, tem que buscar todas as formas. Está errado. Aquela coisa da pessoa que incorporou e daqui a pouco, o que aconteceu? Está errado, eu tenho que ter consciência do que está acontecendo comigo. Busquem a casa espírita mesmo, busquem o estudo também. E, principalmente, busquem qualquer atividade no bem que você vai começar a mudar a sua ambiência aqui espiritual, a tua amizade espiritual. E eles vão começar a defender a gente também. Agora, se você fica isolado o tempo todo, né, você acaba não tendo patrimônio moral nenhum. É aquilo que eles chamam até no livro do nosso lá de bônus hora, né? A gente acaba não tendo nada para oferecer. A gente precisa estar envolvido com essas atividades. O terceiro tipo de obsessão, que vai trazer muitos transtornos mentais complicadíssimos para a gente, se chama fascinação. Os espíritos dizem que a fascinação é o pior dos três. Por que o pior dos três? Porque eu percebo o espírito, eu começo a me relacionar com o espírito, ele ganha a minha confiança. Então, gente, é igual o estelionatário aqui na Terra, tá? Ele, para ganhar a minha confiança, ele vai começar falando de Jesus, ele vai decorar textos de Kardec, ele não quer se trair logo de início. Né? Então, ele fala aquilo para você e, com o tempo, ele começa meio a que fazer um processo de exclusão, de virar para você e falar, tá todo mundo querendo te prejudicar, então fica só comigo. Não ouve fulano, não ouve mais ninguém. Ele quer que exclusividade. Quando ele chega no ponto da exclusividade, aí ele começa a jogar para vocês algumas coisas assim, até que são antidoutrinárias, na pretensão de dizer que é coisa moderna, que Allan Kardec está desatualizado, né? E trazer informações novas, correntes novas, e a pessoa vai enveredando por um caminho que muitas das vezes ela perde a encarnação mesmo. Não tem jeito mais nessa encarnação. É só na próxima encarnação. A gente assistiu o processo assim, de fascinação, principalmente com dirigentes de casa espírita. Dirigente da casa espírita, ela acreditava piamente que quem se comunicava com ela era Maria de Nazaré. Quem se comunicava com ela era somente, né, um determinado espírito aí de nome. Né? E é tão interessante esse processo. A gente estava estudando agora há pouco tempo o livro Justiça Divina, e na lição 59 do livro Justiça Divina, você vai encontrar o Emmanuel falando assim, gente, quando a gente estiver aqui orientando vocês, não pense que a gente está num pedestal, não, né? A gente desencarnado, a gente só está tendo uma diferença para vocês, né? Vocês não estão vendo os espíritos que estão ao redor de vocês, eu estou vendo. E a gente está vendo também o perispírito de vocês, vocês não estão vendo o perispírito. Mas, olha, vocês choram por aqueles que desencarnam, a gente chora por aqueles que ficam. A gente está procurando educar vocês dentro da doutrina espírita, porque daqui a pouco somos nós aqui que vamos precisar reencarnar, a gente vai precisar do útero de uma de vocês aí para servir para a gente poder reencarnar. A gente quer que vocês, o mais rápido possível, ensinem a doutrina espírita para a gente, ensinem o evangelho de Jesus para a gente não perder mais tempo. E eu fiquei pensando, né, onde o Emmanuel está agora? Eles dizem que o Emmanuel está encarnado aqui entre a gente, é capaz de a gente passar por ele, dar uma ombrada nele na rua, nem sabe que é o Emmanuel, né? Está morando em São Paulo, né? São vários espíritos que confirmaram que ele está encarnado lá em São Paulo. Quer dizer, a gente começar a olhar o plano espiritual assim, a gente é um intercâmbio, é um mundo que está entrelaçado com a gente o tempo todo. E esses processos obsessivos, eles vão acontecendo por isso. Ó. 2 pontos. Tá? Ou por vingança, por alguma coisa que a gente tenha feito, ou então, às vezes, eu não gosto da religião. Então, eu começo a perseguir uma determinada pessoa por conta da religião.
né? Às vezes tem motivos que são banais, mas vamos botar aqui, ó, aquele espírito que está te perseguindo de verdade mesmo, para ele estar te perseguindo de verdade mesmo, é porque tem motivo. É a mesma coisa que eu dizer assim, né? Você vai no médico, o médico passa para você 10 dias de antibiótico. Você toma durante 7 só. Quais são os micro-organismos que vão continuar vivos? Os mais fortes. Os mais fracos morreram todos. Agora os mais fortes, ó, vão começar a se reproduzir tudo de novo, trazer a moléstia toda de novo para você. É a mesma coisa. O processo é parecido. E é um processo o tempo todo de reforma íntima mesmo. Reforma íntima. Falar assim, poxa, fui eu que dei brecha. Então, o espírito está magoado comigo, eu estou arrependido do que eu fiz. Primeiro passo. Eu estou espiando, sentindo na pele ainda o que eu fiz. A expiação sempre acontece. Querendo ou não querendo, acontece. Mesmo que seja pequenininha, acontece. Mas vem o terceiro passo, reparação. Quando eu reparei o mal que eu fiz, agora eu estou quite com as leis de Deus, eu vou seguir para frente, para o alto, e o que ficou para trás ficou. E vai ser igual eu falar para vocês assim, ó, alguém por acaso aqui lembra qual foi a nota que vocês tiveram em matemática quando estavam fazendo o terceiro ano do primeiro grau, no primeiro bimestre? Você vai falar, claro que não, né? Por quê? Já passou, gente. Ficou para trás. Eu não preciso lembrar quem eu matei no passado. Eu não preciso lembrar quantas vezes eu fiquei perdido nos vícios. Não preciso lembrar disso. Eu já superei. Aí eu vou lembrar o seguinte: ó, Jesus é o nosso irmão mais velho. Foi criado um dia simples e ignorante, igual a gente. Passou por todo o processo que a gente está passando aqui agora também. Errou, reparou o mal que fez, está lá na frente. Ninguém tem privilégio na natureza. Então, a gente está vivendo esses processos obsessivos aqui, tendo esses problemas, esses transtornos mentais que são acentuados por nós mesmos. Porque vai ter hora que realmente a coisa vai ser complicada. Eu só vou aconselhar para vocês uma coisa, né, que eu tomei uma bronca muito grande. Né? Guardem uma coisa no fundo do coração: a gente não deve nunca desafiar os espíritos. Tá? Eu vou falar assim de 2 exemplos que aconteceram comigo. A minha mãe ainda estava encarnada, minha mãe desencarnou em 2011. A minha mãe estava encarnada e eu vi um espírito do lado da minha mãe. E na hora eu caí na besteira. Eu uso hoje como exemplo de virar para o espírito e falar assim: você é um covarde, cara. Por que você faz isso com ela que está fragilizada? Por que não faz comigo? Olha a pretensão minha, né? Aí depois de um determinado tempo, isso mais de 3 anos depois, eu estava com a minha filha numa situação muito complicada, eu estava passando um problema grande no meu casamento, eu estava com um problema no meu trabalho, aí fui procurar o atendimento fraterno. Quando eu chego no atendimento fraterno, o espírito que estava me atendendo falou: meu filho, você andou desafiando os espíritos, né? Aí me veio na cabeça isso que eu, 3 anos atrás, falei, me lembro, pois é. O que acontece? O espírito que você desafiou, se ele não encontrar brecha em você, ele vai tentar atacar aqueles que estão ao seu redor. Não vai conseguir através da subjugação, não, porque na subjugação só se eles tiverem realmente aprontado alguma coisa com ele mesmo também, né? Mas na obsessão simples, vai. E às vezes na obsessão simples é que a gente cai. Aquela coisa o tempo todo ali jogando na nossa mente. Alguém aqui já leu o livro Grilhões Partidos, do Manuel de Miranda? Esse livro tem uma história interessante, vou dar um spoiler aqui para vocês depois. Né? Esse livro conta a história de um oficial das Forças Armadas aqui brasileiras que foi para a Segunda Guerra Mundial, lá para Monte Castelo, na Itália. E ele era um oficial superior e tinha um soldado que lutou com ele que estava se sentindo traído por ele, que morreu na guerra e estava se sentindo traído por ele. Aí, no livro, no primeiro momento, ele vai se vingar desse oficial na filha dele de 15 anos, estava fazendo 15 anos, e a menina entrou com um processo de subjugação e foi internada no manicômio. Eu, lendo o livro, falei, peraí, cara, como é que pode? Então pode se vingar da minha filha. Não, mas depois ele explica lá no final do livro, né? Na verdade, aquela filha matou ele na encarnação passada. Ah, então tem uma relação muito grande dos dois. Então, por isso, porque para chegar ao ponto de subjugação, tem coisa grave aí no meio, tem coisa mais grave. Agora, no campo da obsessão simples, vai estar sempre acontecendo. Outra coisa que aconteceu comigo, eu trabalhava como agente religioso do presídio daqui do Rio de Janeiro, né? Fiquei 7 anos trabalhando em presídio. A gente ia para lá para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo.
Aí eu me lembro de uma vez que um rapaz falou para mim assim, eu fico com uma voz na minha mente, o tempo todo falando assim, vai lá e dá uma facada nele. O que eu faço? Aí eu falei para ele assim, aí você fala para o Espírito, vai lá e dá você. Eu não quero dar. Aí expliquei para ele, ele está tentando que você dê, porque ele não tem mais condições de ele mesmo pegar uma faca. Foi um desafio para o Espírito. O Espírito ficou muito magoado comigo, entendeu? Agora, o que a gente vem aprendendo? Nesse caso agora de subjugação que eu estou tendo, em momento nenhum o espírito, eu fiquei magoado com o espírito, eu ofendi o espírito. Eu estou o tempo todo mostrando para ele, eu quero te ajudar. Aí nós tivemos a oportunidade de conversar com ela, agora é um espírito feminino, mulher. A gente sabe que o espírito não tem sexo, né? Mas ela na última encarnação foi uma mulher, foi mãe. Ela conversou com a gente, explicou tudo o que aconteceu. Eu falei, então, olha só, você está esse tempo todinho pensando em vingança e você não viu teu filho. Teu filho está aí do teu lado. Aí ela conseguiu reencontrar o filho agora e está entrando nesse processo. Já perceberam que o ódio faz isso com a gente? O ódio faz a gente ficar cego, olhando para aquela pessoa o tempo todo e deixa de ver nossas famílias, né? Nossos amigos, a pessoa que amam a gente de verdade. Né? Porque o ódio faz isso no campo da obsessão. Nós recebemos a informação também uma vez de que há várias moradas na casa do pai, há vários mundos por aí de expiações e provas. Um espírito como Hitler, que deu um trabalhão enorme aqui, se comprometeu com milhões de vidas, não teria condição nenhuma de encarnar aqui na Terra. Então, ele foi retirado da Terra, e se ele tiver agora que reencarnar, ele vai acabar reencarnando em outro mundo de expiações e provas, mas não pode ser aqui, porque aqui a perseguição dele seria muito grande. E o espírito que deu essa mensagem para a gente, ele até falou, já viu que vocês, às vezes, querem matricular o filho numa escola que considera uma escola assim, muito forte, né? Uma escola que vai preparar para concursos públicos. Tá? Mas chega lá, o teu filho não se dá bem, aí você tira, coloca numa escola mais simples, e esse filho se forma e daqui a pouco está mais bem sucedido até do que aqueles alunos que estavam na outra escola competitiva. Então, o que acontece? É isso que o pai faz com a gente, tira a gente de uma escola e bota na outra. E vai chegar o momento certo, o Hitler vai reparar todo o mal que ele fez, vai ser um grande missionário, porque já que ele se comprometeu com massa, só com massa mesmo é que ele vai ficar com a consciência tranquilo, vai estar sendo aí um Gandhi da vida, vai estar sendo algum grande humanista, né? E olha só, é só uma informação também, gente, olha, o Chico Xavier, ele dizia que no programa Pinga Fogo ele fala isso. Tem uma hora que pergunta para ele assim, por que você não escreve um livro seu agora? O Emmanuel me lembra que eu fiz muito mau uso da minha inteligência no passado. Então, nessa encarnação, eu quero me anular, eu quero deixar só os espíritos trabalharem. Eu sou igual o sapo com a vela na cabeça. A vela na cabeça é mediunidade, apagou, fica só o sapo, só eu. E a gente achava graça disso, né? Mas, na verdade, ele estava dizendo, eu fiz muito mau uso da minha inteligência no passado. Divaldo Pereira Franco tem uma palestra aí, depois, se vocês quiserem assistir, eu coloco disponível para vocês aí o link. Tem uma casa aqui no Rio de Janeiro, lá na Jacarepaguá, que ela se chama CEOI, e o mentor da casa é Jesus Gonçalves. Aí o Divaldo ligou para o diretor do CEOI, que é o Bira, falou, aqui é Divaldo, eu quero fazer uma palestra na sua casa. Imagina, o Bira ficou, caramba, né? Aí o Divaldo, quando foi fazer a palestra, que é essa palestra que eu posso disponibilizar aí para vocês, o link depois está aí no YouTube, ele fala assim, ó, eu fui inquisidor na França no século XV. Divaldo era inquisidor na França. Eu tiro o chapéu para o Divaldo, porque olha o que ele se transformou agora, olha o trabalho maravilhoso que ele deixou aí. Né? Então, em apenas 500 anos, olha o que ele virou. 500 anos E outra coisa, o Divaldo, uma das entrevistas que ele deu, ele se comprometeu com massa. Aí ele fala assim, hoje eu agradeço muito a doutrina espírita e agradeço muito a mediunidade, porque ela me livrou do cárcere invisível dos transtornos mentais provocados pela obsessão. Ele vem dizendo assim, ó, em outras palavras, eu sofri muito nas encarnações passadas. Quando eu falo hoje desses exemplos aí dentro dos manicômios, né, porque os livros que vão falar dos transtornos mentais do Manuel Filomeno de Miranda, sempre vai encontrar uma pessoa lá em estado de choque e que aqueles tratamentos ainda muito complicados são aplicados ali, né, com
até com choque elétrico mesmo, né? Gente, para vocês terem uma ideia, teve uma vez que eu estava num trabalho de desobsessão, isso tem mais de 20 anos, isso eu não falaria em palestra assim, né? Estou falando para vocês que é um grupo pequeno, né? Aconteceu comigo quando o espírito se manifestou, eu estava como médico de corporação, a minha mão fez isso, travou, né? Aí quando terminou o trabalho, aí o espírito que coordena o trabalho falou: vamos dar o passe agora para dispersivo. Eu tentei dar o passe e a mão continuou travada. Eu fiquei apavorado na hora. Eu virei para ele e falei: ó, não estou conseguindo mexer minha mão, não. Aí ele falou para mim: olha, fica tranquilo, então, quando começar o segundo trabalho, isso aí passa. Aí quando começou a segunda incorporação, passou. Aí eu fiquei pensando: então, peraí, um espírito ele é capaz de travar o encarnado. Por isso que vocês vão encontrar no Evangelho vários casos de pessoas obsidiadas que Jesus, só com a palavra, afastava o espírito dali. Ele estava curvado, de repente ele se levantava, né? Muitos tratamentos, mas para ele estar passando por aquele processo ali, ele deu causa àquele processo. Então, gente, vamos buscar todos nós agora entender qual é a causa que a gente está dando, o que a gente pode ter feito, onde a gente está deixando a brecha aberta e começar a partir de agora a ir fechando essas brechas, não deixar com que esses processos venham acontecer com a gente. Eles costumam acontecer de maneira muito sutil, uma coisa muito simples ali, que você vai, não tem problema não, todo mundo faz, eu vou fazer também. E a consciência não fica tranquila, e daqui a pouco a gente começa a receber os ataques. Aí o que acontece? Diz o Emmanuel, né? A gente abre a porteira para passar um boi, e daqui a pouco, sem perceber, está passando a boiada inteira. Quando a boiada inteira está passando, a gente está entregue aqui num processo complicado aí para o nosso futuro. Eu vou pedir ajuda para vocês, porque eu falo demais, me empolgo, mas estou sem relógio nenhum aqui do meu lado. De repente eu passo do horário aí e não tenho noção ainda do horário. Pode falar, você ainda tem aí mais uns 15 minutinhos. 15 minutinhos, tá? E aí, se vocês quiserem, né? Eu não sei como é que é o estudo de vocês, se é monólogo, igual eu estou fazendo aqui, se for, me desculpa, ou se vocês também fazem perguntas, querem. No final, se alguém quiser fazer uma pergunta, está liberado, tá? Ao final, não tem problema não. Então tá legal, tá bom então. Então eu só vou pegar aqui para gente, olha, Emmanuel falando de obsessão, ele diz aqui na lição do livro Seara dos Médios que foram perguntar para um grande filósofo a diferença do sábio para o ignorante. E ele disse que considerava um como sendo médico e outro como sendo doente. Aí o Emmanuel aproveita essa frase e fala assim: qual é o remédio? Tem um remédio entre o médico e o doente. O remédio para a gente hoje é a doutrina espírita. É a gente entender assim: ó, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Paulo de Tarso falava isso para a gente. Nós somos espíritos imortais, fomos criados por Deus simples e ignorantes, querendo ou não querendo, vamos todos chegar à perfeição. Estamos agora em um mundo de expiações e provas. Um mundo em que a característica desse mundo aqui é que nós somos rebeldes ao Evangelho de Jesus. A gente tem problemas naturais, só um em contato com os vícios do outro. Um tem um vício assim, outro tem um vício assim. A gente tem mania de julgar o outro e arrumar processo obsessivo até com relação ao outro, porque ele tem um pecado diferente do nosso. Mas aqui na Terra, quem tiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós temos um monte de coisa para resolver. Quando a gente começa a colocar isso na cabeça, a gente vai começar a pensar assim: eu tenho que parar de ficar olhando o cisco no olho do outro, enquanto tem uma trave no nosso. Tudo frase do Evangelho, né? Jesus já fala isso há muito tempo para a gente. E cada vez que eu entro nesse processo obsessivo de querer fazer justiça com as próprias mãos, eu estou criando dor, sofrimento, e dor, sofrimento que é para mim mesmo. A gente quer entender uma coisa assim, ó, os transtornos mentais que são promovidos pelo processo obsessivo. Eu me lembro que um livro marcante na minha vida foi um dos livros do Jesus Gonçalves, esse espírito que eu falei aí, que o Divaldo dizia que ele era o inquisidor e que o Jesus foi o secretário dele na época. Tem um livro dele chamado Perdoa. E esse livro, quem está acostumado a ver filme de Hollywood, vai assistir. Eu falo assistir porque quando eu leio o livro parece que eu estou vendo o filme na minha frente. Não sei se com vocês é assim, né? Parece que tem uma tela que eu estou vendo o filme, né? O que acontece? O Jesus Gonçalves era super apaixonado por uma mulher que não correspondeu ao amor dele.
Então, quando ela casou com outro, o Jesus Gonçalves foi lá e assassinou o outro, o marido dessa mulher. E essa mulher descobriu, e ela queria se vingar. E esse marido assassinado ficava o tempo todo no plano espiritual. Eu falei, não faz isso, perdoa, não faz isso. Mas ela não ouviu o marido, ela se vinga de uma maneira muito cruel, fazendo o Jesus Gonçalves sofrer muito. E aí, surpresa, quando a gente pega o livro seguinte, o Jesus Gonçalves fala que ela sofreu na encarnação seguinte tudo aquilo que ela fez o Jesus passar. Espera aí, mas ali, pô, ela tem razão, ela foi uma mulher, ele matou o marido dela, né? A gente com a ideia de filme de Hollywood, né? Não, mas aí o que o Jesus deixa pra gente é assim, ó, a vingança é como se fosse isso aqui, ó. Eu me comprometi, isso tudo aqui, ó. Me vinguei disso. O espírito ainda tem isso para resgatar. E eu vou passar a ter isso aqui para resgatar porque eu fiz ele sofrer. Isso para qualquer processo de vingança, porque a vingança é que vai trazer principalmente esse processo para a gente de transtorno mental. O transtorno mental ele vai acontecer assim, né? Que eu falei, ó, processos agressivos de vingança. E quando for falar do vício no sexo, é isso. É você tá ofendendo as pessoas. Todo mundo tem alguém que ama, né? Então a pessoa vai ficar magoada com aquilo. Então por isso que cria aquele processo todo. Se for processo, principalmente de aborto, né? Hoje a gente sabe, né? A gente, quando vai falar de aborto, a gente usa uma palestra só para falar sobre aborto, porque tem coisa que. Gente, ó, se a gente não praticou aborto nessa encarnação, pode ser que a gente tenha praticado na última encarnação, tá? Pode ser que a gente tenha sido abortado. Essas informações são muito recentes para a gente. Então, quando a gente fala, a gente não fala julgando nem condenando ninguém, não. A gente só fala o seguinte: o espírito queria reencarnar e você interrompeu o processo de reencarnação dele. Se for um grande amigo seu, faz uma comparação assim, ó. Eu estou dirigindo o meu carro e atropelei alguém. Desço do carro, é um grande amigo meu. O que eu vou fazer? Vou pedir desculpa para ele. Meu Deus, pego, boto ele no carro, levo para o hospital, tal. Se for um desafeto seu, o que ele vai fazer? Com certeza ele vai chamar a delegacia, ele vai abrir o registro de ocorrência, ele vai entrar com um processo criminal com você, depois com um processo civil também de indenização moral e material em cima de você. Não é isso que vai acontecer? É exatamente isso que vai acontecer também nos processos abortivos. E chega ao ponto até da pessoa realmente desenvolver um transtorno mental. Então é muito comum até eles falarem para a gente assim, a pessoa que enveredou pelo caminho do aborto, mesmo tendo sido de maneira inconsciente, sem saber o que estava fazendo, né? Ela acaba tendo uma perseguição espiritual ali, o espírito que queria nascer e não nasceu, que vai trazer complicações também nesse campo, né? Podendo levar a pessoa até ao estado de loucura também aqui, enquanto estiver desencarnado. Mas vamos botar uma coisa na cabeça, jargão espírita. Nesse mundo de expiações e provas existe muita injustiça, mas não existe injustiçado. Todos nós estamos recebendo aquilo que a gente precisa na medida exata do que a gente precisa. Você pega lá o capítulo do Evangelho que fala dos trabalhadores da última hora, ele fala assim, ó, somente lobos caem em armadilha para lobos e o bom pastor saberá defender suas ovelhas. Essa frase é muito profunda, né? Somente lobos caem em armadilha para lobos. Eu fico pedindo o tempo todo para os espíritos, enquanto a gente está trabalhando, por favor, não me permitam que os meus vícios, meus defeitos, não tornem insuportável a minha estada na casa espírita. E também peço muito para eles também, né? Olha, não tem cachorro, caça com gato, né? Não tem gato, caça com rato. É o que eu posso oferecer agora para vocês. Pode ser aproveitado? Eles falam para mim o seguinte, olha, a gente sabe que não existe perfeição na Terra, a gente só quer de vocês vontade de trabalhar e de melhorar. Se vocês têm vontade de melhorar e de trabalhar, a gente vai começar a acabar com esses processos obsessivos o tempo todo. E me lembrei até de um exemplo, tem um amigo meu que está aqui perto, né? A gente está aqui hoje passando um final de semana com os amigos do Centro Espírita aqui, então, um montão de amigos espírita aqui, né? E esse meu amigo, uma vez, ele passando por situações muito complicadas na vida dele, aí um espírito amigo chegou perto dele e falou, meu filho, você tem obtido êxitos tão bons nessa tua encarnação que o que você tinha para resgatar, você já resgatou. Tipo, a gente está botando você até para compensar mais coisas ainda.
Porque senão a pessoa vai começar a achar assim, pô, eu estou fazendo tudo certo, comigo continua acontecendo coisa errada. Falou, não, você programou a tua reencarnação para pagar 20, mas como tu já pagou os 20, tu vai pagar esses 10, chegar mais leve lá do outro lado. Vai chegar mais tranquilo lá do outro lado. E a gente vai assim, ó, resgatando e procurando aproveitar todos os momentos que a gente tem aqui na Terra. Gente, eu acabei me empolgando demais com o assunto. É tanta coisa que vai vindo por intuição aqui, ó, fugiu todo o script que eu tinha feito aqui. Foi vindo, cada reunião é diferente uma da outra, né? Mas a gente vai falar assim para vocês. Ó. Nos dias de hoje, a depressão é o mal do século. Vamos buscar, em primeiro lugar, André Luiz, no livro No Mundo Maior. Ele fala o seguinte, que o antidepressivo ele tem que ser o último recurso e não o primeiro, como muitos médicos estão fazendo hoje por conta dos lucros das empresas farmacêuticas também. O que acontece hoje? Não sei se já aconteceu com vocês estarem num médico, de repente aparece um senhor de terno e gravata, e vai entrar na minha frente? Não, mas ele é um representante comercial, é rápido, ele entra para falar com o médico assim, ó, se você vender o meu remédio, você vai ganhar tanto, né? Então as pessoas começaram a receitar a tal da fluoxetina, aí, não, os remédios para poder antidepressivo. E o André Luiz fala para a gente, antes do antidepressivo, vamos estudar os nossos defeitos, vamos começar a prática da caridade, mais até do que o estudo mesmo em si. Vamos procurar assistência social, por exemplo. Pergunta 478 e 479 do Livro dos Espíritos. 478. Há espíritos que, de boa intenção, mas nem por conta disso, deixam de ser obsediados. O que eles devem fazer? Cansar-lhes a paciência, mostrar que perdem tempo. Ao perceberem que perdem tempo, os espíritos se afastam da gente, das influências que eles querem exercer na gente. Aí, segunda pergunta, 479. Através da oração, eu consigo alguma coisa? A oração ajuda? Resposta. A oração é sempre um poderoso auxílio, mas pode acreditar, Deus ajuda mais aqueles que agem do que aqueles que se limitam a apenas murmurar algumas palavras. Então, faça por onde sair do seu processo obsessivo também. Como é que a gente vai fazer? Buscando a casa espírita. Então, enquanto pessoas obsidiadas, eu falo para elas assim, faz igual eu fiz quando eu estava obsidiado. Você vai procurar a casa espírita, a igreja evangélica, a igreja católica, o lugar que você frequenta, não para assistir missa, para assistir culto, não. Você vai lá procurar o teu pastor, o teu padre, então o diretor da casa espírita e falar assim, eu quero trabalhar, quero ajudar. Posso trabalhar onde aí? Vai trabalhar com criança, vai trabalhar com idoso, vai trabalhar com doente, vai trabalhar com qualquer coisa. Os espíritos dizem para a gente que esses trabalhos é para quem está começando a engatinhar agora, né? Daqui a pouco a gente vai encontrar os infortúnios ocultos e vai aprender a amar de verdade, né? Mas começa com esses trabalhos. E, gente, eu observei durante mais de 10 anos pessoas com depressão que eu convidei para 2 trabalhinhos. Um, fazer comida para morador de rua. Aí a pessoa vai para lá para descascar a batata, o almoço lá, a janta, né? É feijão, arroz e sopadinho de batata com cenoura e carne moída. Aí ela vai para um grupo, começa a conversar, começa a descontrair, brinca, daqui a pouco esquece que teve depressão. Outra coisa, me lembrei aqui, uma menina que ela estava em depressão profunda, ficou noiva de um rapaz que a mãe do rapaz pegou câncer. Ela ajudou mais de 1 ano e meio o tratamento de câncer da mãe do rapaz. 1 ano e meio depois, ela lembrou que teve depressão. Enquanto ela estava ajudando, ela não teve, esqueceu aquilo tudo. Então, vou ficar com aquele Adam Hunter, aquele médico, que fizeram até o filme para ele, Pat Adams, um filme lindo, né, da década de 90. O Dr. Adam Hunter falava assim, ó, remédio para depressão é você se sentir útil. Vai utilizar a tua energia para ajudar as pessoas mesmo. Você vai sair desse processo. Agora, enquanto ficar aqui trancado dentro da gente, não vai adiantar. Os transtornos mentais vão alcançar a gente e vão pegar a gente mesmo. Por quê? Porque é da vontade de Deus que a gente acorde. A gente não tem que ser mais criança espiritual, né? Está na hora da gente desenvolver responsabilidade mais ainda. O mundo está regenerando. Por isso que tem tanta depressão. Tem um montão de gente achando que não vai conseguir. Né? Aí a pessoa espiritualmente está trazendo essa depressão. Só tome cuidado com uma coisa, né? Que existe a diferença da depressão para a síndrome do pânico. Em um, a noradrenalina e a endorfina estão baixas. E o outro está alta. Então, se você tomar remédio para um, né, aumentar um que já está alto, você vai complicar mais ainda, né? Tem que procurar esse campo. Mas o André Luiz só fala isso. Tentem primeiro buscar, através da oração,
da leitura edificante, oração e a prática do bem, o tratamento. Não deu, vamos buscar os remédios. Ele não condena o remédio, ele diz que o remédio tem que ser para o final. Hoje estamos invertendo o papel, né? E inverte o papel, o que acontece? Cria um monte de dependência. Então eu fico pensando assim, remédio que para você largar depois você ter que desmamar é alguma coisa muito séria. Remédio de antidepressivo, ele altera o teu sistema nervoso. Então tem que ter um acompanhamento muito sério mesmo junto quando for tomar esses remédios. Mas eu ainda prefiro, assim, com o remédio que a gente está tendo com a doutrina espírita, vamos tentar dessa maneira, vamos buscar as atividades. Eu sei que vocês aí em Petrópolis também têm muitos trabalhos maravilhosos para fazer aí na rua, né? A necessidade que a gente tem, né? Tem coisa para a gente atender, tem sempre coisa para a gente fazer. Começou a botar nossa energia em movimento, a gente está fugindo desses processos e não entrando nesses problemas aí dos transtornos mentais. Gente, espero sinceramente aí que nossas palavras, né, tenham sido de utilidade. A gente procurou fazer um estudo hoje de maneira bem descontraída, sem ter aquele roteiro, mas findo. Eu tenho o costume de fazer os estudos assim, né? Antes de fazer o estudo, eu fecho meus olhos e falo, Senhor, não deixa eu falar aquilo que eu quero, não. Deixa eu falar aquilo que é preciso. E aí eu percebo que se eu for fazer o mesmo estudo em 3, 4 lugares diferentes, são 4 estudos diferentes. Né? Mas eu acho que a gente conseguiu falar, né? Da obsessão simples, da fascinação e da subjugação, quais são os que trazem os transtornos mesmo, mais graves, né? E como a gente tratar, né? Tá bom? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, meu amigo, pelas suas palavras. Eu queria aqui apenas fazer assim, um pequeno comentário, se você até puder falar alguma coisa sobre isso, que a nossa consciência, né, é o nosso grande, vamos dizer assim, juiz. Ela está sempre atenta a todas as nossas atitudes, né? Então, quando a nossa consciência nos reprova numa imperfeição, como diz lá no Livro dos Espíritos, a questão 992, nós temos que buscar, então, nos melhorarmos. E é justamente quando a gente ignora esse alerta da nossa consciência, não é? É que os transtornos começam a se apresentar. As obras de André Luiz, principalmente, elas trabalham muito esse ponto. Né? No Livro dos Espíritos está assim, né? Como é que a gente faz para ser feliz na Terra? 3 coisas, né? Com relação à vida material, posse do necessário. Com relação à vida espiritual, fé no futuro e consciência tranquila. A pessoa, quando não está com a consciência tranquila, ela vai encontrar depois no plano espiritual, quando desencarnar, um cenário bem complicado, porque é a própria consciência que não vai tá fechando portas, não vai estar deixando ela caminhar, ela ter tranquilidade. Né? Então, o que precisa muito na gente é a gente descer do pedestal mesmo. Né? Desculpa falar assim, né? Mas quando o Santo Agostinho fala para a gente, ó, todo dia, interroga a tua consciência, o que você fez de errado? Fiz isso? Pede desculpa. Procura reparar de alguma maneira. Às vezes tem coisas que reparam com uma coisa tão pequenininha, tem coisas que não reparam com coisas pequenininhas, não. Tem coisas que reparam, né? O reparo tem que ser maior. Tudo bem. Eu me lembro de uma pessoa, por exemplo, um rapaz, ele foi perguntar para a gente uma vez, falou, vem cá, eu queria fazer uma doação em dinheiro, mas o dinheiro era produto de crime. Olha só, produto de crime. Você aceitaria na tua obra social? Aí eu fiquei uma semana perguntando para os amigos, tal, eu fiz uma oração comigo, perguntei para o espírito Caibar Schutter para ele me ajudar, que ele aumentou do trabalho lá do presídio, né? Aí ele me mostrou o texto do Zaqueu, quando Jesus encontra Zaqueu. E quando Zaqueu era um cobrador de imposto, um publicano, Jesus vai para a casa dele, e quando está na casa dele, Jesus fala, o Zaqueu fala assim, eu vou doar metade do que eu tenho para os mais necessitados. E até ali não falou nada, né? Mas quando o Zaqueu fala assim, agora eu vou procurar aqueles que eu ofendi e vou restituir em 4 vezes. Aí Jesus fala para ele, agora eu estou vendo salvação aqui nessa casa. Então eu voltei para o presídio na semana seguinte e falei, gente, ó, se você quiser doar, qual foi o teu crime? Aí ele falou para mim, meu crime foi tráfico, né? Então, meu filho, ó, antes de você doar para a nossa obra social, vai procurar clínica de recuperação de dependência química e doa para lá. Porque assim que a tua consciência vai ficar tranquila. A tua consciência não vai ficar tranquila se você pegar o dinheiro e doar só para a gente usar na nossa obra social, não. Vai ficar tranquila você reparando o mal que você fez. Então, o trabalho que a gente tem que fazer, todo mundo aqui, ó, é identificar na consciência, pergunta todo dia de noite, igual o Santo Agostinho falava, que a consciência vai falar. Comigo acontece até assim, ó.
Fiz alguma coisa errada? Isso não. Isso eu faria de novo. Aí fica aquele diálogo mental. Tu não está pedindo ajuda? Estou te ajudando. É isso mesmo. Você tem que mudar isso. Eu falei, então tá bom, vamos mudar. A gente tem que ficar com a consciência tranquila para quando a gente chegar do outro lado não ter pendência, não ter sofrimento. Ou ter menos, pelo menos, né? Não ter tanto sofrimento. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa ao nosso amigo? Ou fazer algum comentário? Não? Então tudo bem. Então, meu amigo, eu só tenho a te agradecer pela oportunidade que você nos concedeu de estar aqui conosco, falando desse assunto tão importante, trazendo essa forma simples, tranquila de falar. Você tocou em pontos muito importantes e que a gente possa agora refletir sobre tudo isso que você nos trouxe, tá bom? Então, a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 13 de julho de 2024, agradece muito a presença do Robson aqui conosco. O Robson é um trabalhador do Centro Espírita Leon Denis, né? Nosso querido altivo. Eu também trabalhei no CO há quase 30 anos, então a gente conhece Jesus Gonçalves, né? Nosso querido. Inclusive, aquela palestra do Divaldo, nós estávamos lá presente quando o Divaldo fez aquela tarefa, e ele fala, né, que ele, na época, ele era como se fosse o secretário, né, do grande de Jesus Gonçalves, né, que era o cardeal Richelieu, aquela reencarnação, né, era o cardeal Richelieu, que era uma eminência parda, terrível, terrível da França, né? Para ele, Deus era a França, ou a França era o Deus dele. E o Divaldo era o secretário dele, né? E a gente sabe que secretário não é coisa pouca, né? Às vezes o secretário é pior que o capeta, como o povo diz aí, né? E eu me lembro quando o Divaldo deu aquele depoimento daquela reencarnação muito difícil que ele teve, né? E é muito interessante também uma outra passagem que o Divaldo conta para a gente, que quando o Divaldo foi, ainda jovem, foi convidado pelo próprio Jesus Gonçalves para visitar as casas de Ranceniano, lá em Salvador. E o Divaldo disse para o Gerson assim: olha, o senhor me desculpe, mas eu não vou lá, não. Porque o Divaldo disse que tinha muito medo de visitar as casas de rancenianos, com medo de contrair a doença. E ele disse para o Jesus: olha, eu não vou, não. Aí Jesus virou-se para ele e disse assim: então, se você não vai lá, você vai para lá. E aí ele virou-se para o Gerson assim: o senhor pode deixar que essa semana eu estarei lá. E ele disse que passou a visitar, né? Eu vou, senhor, pode deixar. Então, realmente, o trabalho que o Divaldo se dedicou foi um grande remédio para ele, né? Esse trabalho que ele se dedicou e se dedica, né? Assim como o Chico, durante toda uma vida, uma vida de renúncias e dedicação ao trabalho do Senhor. Então, que a gente possa ter esses exemplos para nós, né? Para podermos nos curar das nossas doenças, das nossas mazelas. Então, foi muito bom te ouvir, meu amigo. Muito bom te ouvir falar sobre isso, seus depoimentos. Isso nos conforta muito. Que possamos contar sempre com a sua presença aqui na nossa casa, na casa de Francisco de Assis. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso Fórum de Ideias e Debates Espíritas, que teve como tema a obsessão e os transtornos mentais. Realmente aprendemos muito e que possamos continuar nos dedicando a esse estudo do Evangelho de Jesus, ao trabalho do bem, como muito bem acentuou nosso irmão Robson, porque aí é que está o tratamento para os nossos transtornos, aí que está o evitar das doenças, não é mesmo? Então, nós vamos encerrando aqui essa nossa reunião da noite de hoje, agradecendo a todos, e eu vou pedir à minha irmã Márcia Moraes. Márcia, você pode, por favor, fazer a nossa prece de agradecimento? Tá me ouvindo? Estamos, sim.
Então, vamos agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus e ao Espiritismo, que tanto nos esclarece, nos mostra o caminho e nos ajuda tanto no nosso crescimento. Agradeço também ao irmão que deu o estudo da noite de hoje, que foi muito proveitoso, e aprendemos um pouco mais. Que Deus nos abençoe e que Jesus, esse grande amigo e irmão, esteja sempre ao nosso lado e nós ao lado dele, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, eu só tenho a agradecer a participação de vocês. Bom ver o nosso companheiro William aí já recuperado, já pronto para trabalhar. Muito bom. Obrigado, Ana Cristina, que deu aquele suporte para a gente. Desculpe, gente, aí o iniciozinho foi um pouquinho atrasado, porque a internet fez a gracinha dela, mas graças a Deus conseguimos resolver. Obrigado, Verinha. Obrigado, Iraci, Ana, Luzia, Márcia, Eloá, Maria Inês, Ana Constantino, William, Ana Capão, né? Alberto, o Rosa, todos os companheiros que participaram conosco desse fórum. Se aí, junto com o Robson, tiver mais alguns companheiros, leve o nosso abraço a todos eles e a equipe do CELD, né? Centro Espírita Leodeli, que essa casa maravilhosa, e nós conhecemos também o Altivo, e ele foi um grande trabalhador e alguém que nos ajudou muito no início dos nossos trabalhos, tá bom? Então, olha, gente, um beijo para todos. Que Francisco de Assis, Boa tarde, gente. Boa tarde, obrigada. Gratidão a todos, gratidão, Robson, é maravilhoso. Obrigado, Robson. Inês, um abraço. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Foi muito claro e objetiva a palestra. Quinta-feira estaremos de volta às 16 horas nos nossos estudos. Fiquem em paz. Tá tudo bem. Que...